Nós, como os cristãos, nós temos algo poderoso nas nossas mãos. O que é poderoso como cristão? Alguém pode me dizer? O que você reconhece como poderoso na tua vida, que pode mudar situações? Qual é o ato que nós podemos fazer para mudar situações às vezes muito difíceis? Oração. Muito bem. A oração. Quando nós entregamos nosso coração, nossa vontade a Deus e colocamos em oração o que nós precisamos, com certeza Deus vai fazer. A sinceridade de coração, a sinceridade que o homem tem de buscar Deus, ela tem que ser grande. E essa semana, na quarta-feira, nós falávamos a respeito disso, de intimidade com Deus, de orar pelas pessoas e também de intimidade com Deus para que as coisas aconteçam. E nós vamos ver o que Deus faz quando nós temos fé. E isso não fica só para a Bíblia, para as histórias bíblicas, ela se estende para nós. Você pode abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 12, que você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo naquele lugar. Que você vai ver que o sobrenatural de Deus, nós vamos entender isso junto, que o sobrenatural de Deus ainda pode acontecer e acontece no nosso meio, quando nós cremos e temos fé e sabemos pedir a Deus. Como assim, pastor? Como sabemos pedir? Nós temos que saber pedir a Deus e mostrar a Deus o que nós precisamos. Mas Deus, pastor, Ele não sabe de todas as coisas, sabe, mas Ele quer que você fale o que você precisa, porque o nosso coração ele tem que ser sincero a Deus e puro. Atos 12, vamos ver os 5, depois eu vou decorrer aqui, eu vou explicando. E a palavra do Senhor no 12, capítulo 5, versículo 5 está dizendo assim: Pedro, pois, estava guardado em cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela noite Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e as sentinelas à porta guardando o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse o anjo: cinge e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse: mas põe-te a tua capa e me segues. Até aqui, amados. Vamos entender um pouco essa situação. Herodes Agripa, ele manda prender Pedro. Ele já tinha prendido Tiago, tinha matado Tiago a fio de espada. E ele manda prender a Pedro, porque ele queria fazer uma média com o povo judeu, eliminar todos os pregadores, todos os cristãos. Então ele queria pegar os líderes, como Pedro era um dos líderes e grande e forte. Ele manda prender Pedro. E quando ele manda prender Pedro, a palavra de Deus diz que ali havia 4 escoltas de guardas para ficar cuidando de Pedro. Para nós termos uma ideia, uma prisão naquela época, ela se resumia: era a cadeia, era mais
uma sentinela numa porta, outra sentinela e outra porta, e um portão que saía para a rua com mais guardas. Era super segura. E como Pedro, ele já havia sido liberado uma vez através do milagre, pelos próprios judeus que não conseguiram provar nada contra ele, soltaram. E outra situação, o próprio anjo libertou ele e mandou ele para uma sinagoga pregar. Então Herodes, ele já sabia do poder de Deus, de Cristo, porque ele não seguia a Cristo, e sim ele não era judeu, amados. Ele não era judeu, mas ele se fazia judeu porque ele se converteu à religião judaica para conquistar o povo cada vez mais. Era um ato político ali. Então ele fazendo o que o povo queria, que as pessoas, sacerdotes queriam, que era aprender os discípulos do Senhor, os apóstolos de Cristo, ele ia estar no auge, ele ia ser adorado. E ele manda aqueles guardas e mais, ele manda botar correntes nos braços de Pedro. Diz que duas cadeias, quer dizer, duas correntes ficavam nos braços de Pedro. E mais, ele queria deixar tudo pronto e bem guardado para que Pedro não fugisse. Mais dois guardas do lado de Pedro, porque ele queria matar Pedro. Como era a Páscoa, ele tinha que esperar apresentar Pedro e depois executar. Só no outro dia, no mesmo dia até ele ia apresentar. E Pedro está ali. No outro lado da cidade está um grupo de quê? De crentes cheios do poder de Deus, cheio da confiança em Deus, orando e clamando ao Senhor para que libertasse Pedro, ou que desse Pedro força para não negar Jesus, porque eles iam tentar. Ninguém sabe a oração deles, mas eles estavam ali naquela noite buscando a Cristo para que as coisas fossem resolvidas. E como é que estava Pedro apavorado? Pedro estava no meio de dois guardas, dormindo. Estava lá, sono profundo, não estava nem aí. Quando a gente tem confiança em Cristo, quando a gente tem confiança em Deus, as coisas acontecem. Não vai acontecer se você não tiver confiança, não tiver uma fé e não buscar o Senhor em oração, nada acontece. Agora, quando as coisas estão difíceis, tudo parecia difícil para Pedro, tudo estava impossível. Parecia que aquele quadro não ia melhorar nunca, aquela situação não ia melhorar, porque estava preso daquela forma. Quem ia tirar Pedro de lá? Não existia alguém para tirar Pedro de lá. Mas a confiança de Pedro mostra ali que ele estava dormindo, descansando no Senhor. Quando tu tiver alguma dificuldade, quando as coisas estiverem ruins, quando tu acha que não vai vencer, só descansa no Senhor e clama a Ele. Glória a Deus. E se tu tiver que entregar a oração para alguém, fazer isso para ti, também para pessoas que você sabe que não querem o teu mal, e sim buscar a presença de Deus para que você venha ser restaurado. Aleluia. O seu problema venha ser resolvido. A paz entre no seu coração e na sua vida. A situação na tua casa com teus familiares volte ao normal como tem que ser. Quando nós temos confiança no Senhor e oramos para que Ele faça. E Pedro lá sossegadão. Aleluia. Pedro sossegado. Os irmãos lá orando, pedindo, clamando, e Pedro lá dormindo. Confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque
Eu, na minha mente, pensando com essa mente brilhosa que Deus me deu, eu penso assim: Pedro, ele está tranquilo, por quê? Porque ele sabia que o que acontecesse com ele era lucro, porque ele estava sempre na presença de Deus. Se Deus não quisesse tirar ele dali e ele fosse à morte, ele estava na glória, assim como foi Tiago, Glória a Deus. como foi Estevão, que morreu barbaramente, mas Estevão foi apedrejado, e ele inclinou os olhos para o Senhor e viu o céu aberto, esperando ele glorificando a Deus. Aleluia. Está no lucro, só que Deus às vezes tem um propósito que tu não conhece, que nós não conhecemos. Ainda não era o fim de Pedro, porque Pedro ainda tinha que realizar muitas outras coisas. Pedro estava ainda cheio do Espírito, sempre com o Espírito carregado, porque já tinha passado pelo Pentecoste, já tinha passado por prova, pregando para mais de 5.000 pessoas se convertendo. Deus usando aquele pescador, aquela fala bruta, aquele cara que não sabia se expressar tremendamente, que as pessoas se rendiam à pregação de Pedro, porque estava cheio do Espírito Santo. A confiança estava sobre ele, a confiança estava sobre Pedro, e Pedro tranquilão ali. O que aconteceu, Lucas? Quando chega o anjo e diz: ô Pedrão, te levanta depressa, senão não tenho a dormir. Te levanta, pega e bota a tua sandália e vamos embora, pega a tua cama e vamos se mandar. Quando eles chegam, passam pela primeira sentinela, ninguém vê nada. Passa pela segunda, ninguém vê nada. Chega no portão, o portão se abre, ninguém vê nada. E Pedro, ele chega, e a palavra de Deus diz que ele chega na rua e o anjo se desvia dele e deixa ele sozinho, vai embora. E ele olha e pensa assim: peraí, não é um sonho, não é uma visão. Eu saí da cadeia. Até então Pedro estava achando, estava tendo uma visão. Aí ele olha: quanto solto mesmo aconteceu. Vamos embora. Aleluia. Quando você acha que tudo está difícil, que não vai ter jeito, tem jeito sim. Amém. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus, Senhor. O nosso Deus é Deus do impossível. É clamar, é orar, é buscar. Deus vai dar a solução. Não existe problema grande. Nós temos um Deus muito maior do que qualquer dificuldade, e pode ter certeza que tudo que você está passando é passageiro, porque Deus envia o seu Espírito Santo para consolar e para fortalecer. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, e Pedro, ele corre para a casa de Maria, mãe de João. João é o Marcos, né? O João é o Marcos. E ele chega na casa de Maria, onde está reunido esse pessoal, orando, clamando. E ele começa a bater. A palavra de Deus diz que veio uma menina, não me lembro o nome dela, porque já estou lembrando muita coisa, até para minha cabeça já é demais. E daí ela chega, vai atender a porta. Quem é? E Pedro: sou eu, Pedro. Ela: Pedro. Ela fica super feliz. Ela fica tão feliz. Sabe o que acontece? Ela olha Pedro e sai correndo, deixa Pedro lá na rua, não abre a porta. Chega lá e diz para o pessoal: ei, sabe quem é que está aí? Sabe quem é que saiu da cadeia? Quem? Pedro. Mas tu tá doida? Tu tá louca? Pedro está guardado, não tem como sair. Ele está aí, vai ver que é o anjo de Pedro. For lá conferir. Pedro está ali desesperado, querendo entrar, tinha saído, tinha fugido já. Quando abre a porta, vê que é Pedro, e aquela... Não tem ninguém segura a emoção quando o milagre acontece. Ninguém segura a emoção. Aquele povo começou a gritar, a pular, e Pedro disse: calma, fala baixo. Essas vozes estão atrás de mim, calma, fala baixo.
glória a Deus, E Senhor. Pedro explica para ele tudo o que aconteceu. Explica. O milagre aconteceu. Porque Pedro tem a confiança, tem a fé. Pedro já está no lucro e sabe que tem gente intercedendo por ele, tem gente clamando por ele. Glória a Deus, Senhor. E Deus faz esse sobrenatural acontecer. Aleluia. Um milagre desse. Pastora, precisa do sobrenatural de Deus. Então clama. Amém. Glória a Deus, Senhor. A oração. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. A oração é muito forte. A oração transforma. A gente às vezes acha que a oração não vai em nada. Uma vez eu fui para São Paulo, eu estava em São Paulo, um congresso grande de pastores. E eu estou lá. E o pastor da Argentina, ele é brasileiro, está orando, um rapaz novo, chegou lá, e ele com uma igreja com mais de 3.000 pessoas, fazia 3, 4 anos que ele tinha aberto a igreja na Argentina, e ele foi pregar, e o cara era muito bom, ele pregava e Deus usava ele. Aí ele contando a história dele, ele chega lá e diz assim: irmãos, eu era traficante, eu estava no centro de São Paulo traficando. E quando eu vejo assim um tumulto de gente, uma doideira de gente, eu vou ver o que é. Ele cheio de droga. Quando ele chega lá, tem um show. Ele olha e é impactado pelas coisas que aquela mulher falava, pelo louvor que ela cantava, e ele dizendo assim: isso aí não é para mim. Mas ele foi no meio da multidão, porque ele sabia que estava atrás dele. Ele vai para o meio da multidão e ele começa a escutar, e algo começa a se transformar nele, e ele pensa assim. Aí a pregadora, a cantora diz assim, que nós temos que confiar e orar, buscar a Deus, e ele diz assim: Deus não me escuta, não adianta, eu sou pecador. E ele falando ali para nós, e eu me arrepiei todo, porque ele disse assim: daqui a pouco essa cantora começa a cantar: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Estava um pouco na frente, Cassiane, ela levanta, ela sai chorando porque ela não conhecia o testemunho, não conhecia o pastor. A Cassiane estava lá cantando, e ela entra chorando, cantando esse louvor, foi tremendo. Mas o que eu quero dizer é isso: um homem que estava perdido nas drogas, todo errado, ele se rende a Deus, porque ele escutou a palavra, porque aquele momento foi decisivo, quando ela começa a cantar, responder a pergunta dele para Deus: Senhor, não me escuta, Senhor, eu sou mau, eu sou um traficante, eu uso droga, eu vendo droga. Daqui a pouco: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Oh, Deus Pai. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele de as suas mãos, está na hora de vencer. Ele está estendendo as suas mãos sobre você. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Olha o que ele fez com Pedro: quebrou as correntes, tirou espinhos. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Deus não rejeita a oração, queridos. Ele quer mudar a tua situação. Ou Deus, Ele nos gerou para quê? Para nos fazer sofrer? Não, Ele quer que você se renda para Ele e confie nele. Glória a Deus. Pastor, eu fazendo isso, vai parar o sofrimento? Pode ser que não, mas uma solução Ele vai dar. Mas o que interessa é que
que você sempre vai ter esperança naquele que vive. Aleluia. É Cristo Jesus. Cristo Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: entra no teu quarto em secreto, puxa a porta e ore o Pai, que Ele te escuta. Aleluia. Ele te escuta. Glória a Deus, Senhor. Ora, a palavra de Deus também diz que o Senhor se deixa achar quando tu busca Ele. Olha que tremendo. A palavra dele diz assim: Ele se deixa achar. Aleluia. Sabe o que eu me lembro quando eu chegava em casa, minha guriazinha pequenininha, estava com 2 aninhos, ali 2 aninhos e pouco. Eu chegava em casa, ela esperava, dizia: papai, vamos brincar. Ela queria brincar de esconder. Aí eu digo: vamos. Eu saía correndo, ela esperava, ela contava do jeitinho dela, e ela dizia: estou indo. Eu ia. Oh, glória a Deus, Deus está falando. Aleluia. Glória a Deus. Eu ia para trás da porta, da cortina, mas metade de mim ficava aparecendo, para ela achar. É o que Deus faz. Deus se deixa achar quando o filho está procurando o pai se deixa achar para fazer o filho feliz. Aleluia. Deus quer te fazer feliz. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é tremenda. Deus fala contigo quando tu menos espera. Samuel deitado no seu quarto, daqui a pouco a voz: Samuel. Ele se levanta e vai ao quarto do sacerdote do lado e diz: o Senhor me chamou? Não, volta a dormir. Ele volta a dormir. Daqui a pouco: Samuel. Ele volta: o Senhor me chamou? Não, volta a dormir. Isso aconteceu de novo e o sacerdote se fragou. Disse: Samuel, se a voz te perguntar de novo, tu diz assim: sim, Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E a voz pergunta, e ele dá todos os planos para Samuel. Glória a Deus. Onde é que ele estava quando a voz chegou? No secreto, no seu quarto. Ele estava sozinho no secreto, no seu quarto. Quando a voz de Deus fala com ele, Deus vai falar contigo quando estiver no secreto, buscando a Ele, confiando nele. Em nome de Jesus. Mas nunca diz assim: não vai dar certo. Oh, Deus. Nunca diz. Só diz assim: está nas tuas mãos. Amém. A Aleluia. tua vontade é o que importa. Glória a Deus. A tua vontade é que determina alguma coisa. Quantas pessoas será que estavam desesperadas quando Pedro estava preso? Quando estava acontecendo tudo aquilo com Pedro, como já tinha acontecido com o Tiago, que estava morto? Quantas pessoas estavam, mas Pedro não. Muitas vezes as pessoas ficam desesperadas numa situação que tu está, que tu não está. Confia. O que Deus me deu foi uma fé. Mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero, eu sempre tenho fé. Até o último. Se alguém disser: o fulano está doente, está assim, assado, não tem jeito, eu tenho fé até o último. E digo ao Senhor: está nas tuas mãos, mas eu tenho fé. Aleluia. Vai Glória a acontecer. Deus. Se não acontecer, tu vai fazer alguma coisa. Amém. Se essa pessoa não te conhece, pelo menos ela vai te conhecer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Sabe Aleluia. que vai Glória a acontecer. Deus, Senhor. Sabe que vai acontecer. Eu saí para tomar um café com a minha mãe um dia de tarde. Eu tinha comprado nem era minha, era da Sheila. Ela tinha comprado uma motinha, uma vizinha zero, e eu peguei a moto para sair. Encontrei a minha mãe perto da casa dela e disse: mãe, vim tomar um café contigo
mãe disse, eu vou voltar então na padaria. Eu disse, não, vai para casa que eu vou para a padaria. Cheguei na padaria, 2 pessoas dentro da padaria e 2 rapazes. Eu entrei, botei a moto, entrei, fiquei olhando, botei o capacete, perto do frio, pensei, vai dar coisa aqui. Estava dando a volta para sair. O rapaz chegou com uma arma e disse, fica aqui, é um assalto. Assaltaram, levaram minha carteira, levaram a moto, foram. E eu trabalhava com um evento, e na época eu tinha cheque na minha carteira de cliente, eu tinha dinheiro. E olha, levaram mais de mim do que da padaria fora a moto. Aí levaram tudo aquilo, tá? Mas é assim, eu prestei correção. Se passou. No meio da semana, a gente tinha a igreja onde eu estava, que eu me converti, tinha aberto outra igreja bem pequena e eu fui naquele culto. Aí o pastor que estava lá pregando disse assim, tem que agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus. E eu, sabe o que eu fiz? Digo, Senhor, obrigado por ter me devolvido a minha moto. A moto não estava comigo. Ninguém tinha me dado uma notícia da moto. Nada. E eu disse, obrigado, Senhor, Tu é fiel. Eu sei, Pai amado, que Tu me deste para mostrar que Tu é Deus. Olha, que Tu me deste. Eu não disse que Tu vai me dar, que o milagre vai acontecer. Não, já aconteceu. Saí no meio da semana, quarta ou quinta-feira, não me lembro que dia era. Domingo eu estou lá em casa, os parentes, estou lá. Todo mundo, ai, a moto. E nós com um carnê ainda da moto. Só chegou. É fé. E estou lá fazendo churrasquinho com meus parentes, tocou o telefone. Marcos, da polícia. A gente achou a moto, um cara assim. Aí o cara que achou era meu amigo, era irmão da igreja. Aí eu disse, quem é que está falando? É o Vanderlei. Vanderlei? É o Marcos. Marcos, e tu, como é que está a moto? Tá novo. Não tinha um arranhão. Me devolveram a moto intacta. Oh, glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas eu não perdi as esperanças. É. E eu agradeci a Deus pelo milagre que espiritualmente já tinha acontecido. Amém. Mas na hora não. E eu tenho isso comigo. Se é defeito, é um defeito muito bom. De ter uma fé até hoje. Sempre tive fé. Sempre tive fé que as coisas vão dar. E eu disse, Senhor, se for para mim abrir a minha boca, para orar por alguém, orar por um objetivo, sem fé que vai acontecer, que eu não fale, que eu tranque a minha garganta. Que eu não consigo falar. Se eu vou orar só por orar para dizer que eu orei. Aí não. E já aconteceu de Deus dizer para mim, não ora. E eu não orar. Não deu a vontade de eu não orar. Por coisas, por pessoas. Mas também, quando eu oro, eu tenho que saber que eu tenho fé para acontecer. Agora, se não acontecer, Deus tem um propósito que eu não sei, eu não conheço. Mas eu vou orar sabendo, querendo que Deus faça. Quando aquele povo ora, ele ora realmente para que as prisões venham cessar a prisão de Pedro. Que ele orava para Deus tirar ele daquela situação com vida. E assim foi feito. Glória a Deus. Assim foi feito. E a trajetória de Pedro ainda foi muito grande. Sabe quantos anos se passaram da crucificação do que Pedro negou Jesus até aquele momento? Quase 40 anos. Por aí. 40, 39, 40, 48. Por aí. Esse episódio aconteceu tipo de 40 a 43, 44 anos depois de Cristo. Depois de Cristo. Glória a Deus. Pedro tinha muita coisa ainda para fazer. Pedro sabia. Pedro tinha negado a Cristo
Cristo há uns anos atrás, mas quando ele realmente recebeu o Espírito Santo de Deus, quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabia que ele já estava no lucro, que ele não poderia mais negar Cristo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Você sabe como Pedro morreu? Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele olhou e disse: não, eu não quero ser crucificado como o meu mestre, o meu Deus, o meu Redentor. Eu quero ser crucificado, mas vire, eu quero ficar de cabeça para baixo. Porque o único que morreu abraçando, com os braços abertos, abraçando a humanidade, foi Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele abre os braços naquele madeiro, era para te abraçar. Era para dizer: vem. Porque eu venci a morte. Glória a Deus. E tirei toda a maldição de cima de ti. Então você não é mais maldito. Porque ele se fez maldição para que você não fosse mais maldito. Glória a Deus. Tremendo. Em nome de Jesus. Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura Aleluia. para sempre. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Deus e o diabo preparou ciladas se queria guardar o Pedro daquele jeito, com aquele monte de guarda. Só que não existe, não tem. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te dizer algo. Glória a Deus. Eu quero profetizar na tua vida, de hoje em diante, que a tua oração seja uma oração de confiança, de fé, se colocando na presença de Deus. E aconteça o que aconteça, nunca diga que não vai conseguir, que não vai dar certo. Glória a Deus, Senhor. Chegue e muda a situação da tua vida, o jeito que tu pensa, você vai dar certo. Eu vou estar tranquilo. Em nome de Jesus. Vou estar tranquilo. Aleluia. Está tudo bem. Está tudo bem. Quando as coisas estiverem ruins para ti, alguém te perguntar, diz assim: está tudo bem. Porque o Senhor está no controle. Amém. Mas tu saiba que teu coração está quebrado. Que você está fraco. Diga assim: está tudo bem. Porque o meu Redentor vive. Glória a Deus. Se coloque em pé, amado.